Bom dia, querida igreja. Que a graça e a paz de Jesus seja e esteja com todos nesta manhã gloriosa, no dia do Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Sempre um prazer poder estar cooperando com os irmãos e aprendendo a palavra de Deus com a igreja. Que Deus abençoe todos os irmãos e amigos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo de número 1, versículo 8 do livro de Atos. Os irmãos estão dando início, a partir de hoje, a uma nova revista, que serão essas lições intercaladas com outras lições que os irmãos também têm durante os domingos. E hoje se inicia a revista Palavra Viva, Evangelização. O que é isso? O que é isso mesmo? É impossível alguém ser um discípulo de Jesus sem compartilhar essa bênção. Então hoje os irmãos da igreja estão dando início a esta revista. Aí acho que conforme o trabalho intercalado vão tendo essas aulas, O texto base dessa lição está em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus: Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós falamos bastante das missões. Eu me lembro que o culto que eu estive aqui, vespertino com os irmãos, foi falado bastante de missões, vimos muitas fotos, foi muito gratificante. Eu saí daqui muito feliz aquele dia. Mas hoje nós vamos trabalhar talvez um pouco do nosso pessoal. A gente deve fazer isso, investir em todo tipo de missões, mas e as nossas missões, E o nosso lado evangelístico? É isso que a revista que os irmãos estão trabalhando vai nos ajudar a trabalhar também na nossa vida espiritual e também no nosso cotidiano. Nós não perdermos a oportunidade de fazermos a evangelização, de fazermos a obra, se é que podemos chamar assim, a obra missionária local, a obra missionária na nossa família, a obra missionária dentro da nossa escola, da faculdade, nos nossos vizinhos. Nós termos essa responsabilidade de fazermos a evangelização. Eu me lembro que uma vez um amigo, ele disse assim: esse negócio para missões, eu não tenho chamado. E ele confessou que ele falou: eu consigo pregar em cima do púlpito, mas falar pessoalmente com uma pessoa de Jesus eu tenho dificuldade, eu travo. Eu falei: rapaz, mas você precisa trabalhar isso, porque essa é uma das missões das nossas vidas. E um engano que nós temos é que nós não necessariamente precisamos de uma vocação para sermos missionários. Nós não necessariamente precisamos de uma vocação para sermos evangelistas. É uma ordem de Jesus que todos nós sejamos evangelistas, onde quer que nós estejamos, falarmos, anunciarmos e pregarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus. Não perdermos a oportunidade de conduzir essas pessoas a Cristo Jesus, falando do evangelho, e que essas pessoas conheçam verdadeiramente quem é Jesus. Então a primeira aula dessa revista, ela vai trabalhar basicamente com o conceito de o que é evangelização. Depois as outras aulas são também magníficas, vai trabalhar o conteúdo da evangelização, as dificuldades da evangelização, e assim eu tenho certeza que os irmãos vão desenvolvendo mais. Eu, na medida em que eu puder, eu quero estar aqui nas outras aulas também, para poder participar e conduzir, porque é algo que eu preciso também para a minha vida. Então, os objetivos dessa lição, nós precisamos compreender o que significa e o que não significa evangelizar, em primeiro lugar. Segundo, conscientizar-nos de que evangelizar é dever de todo cristão, conforme eu já abordei aqui. E, por último lugar, nós vamos entender que devemos aproveitar todas as oportunidades e meios legítimos para conduzir as pessoas a Cristo.
Hoje nós temos a internet, mas também há muitos exageros quanto à internet. A internet hoje talvez seja um dos melhores meios para evangelização. Muito bom, mas eu fui numa igreja falar também sobre evangelização, e lá o costume deles é que eles barraram as missões, eles não evangelizam mais, e a ideia de evangelismo deles é que os membros da igreja mandem por WhatsApp o link do culto da igreja. É isso, a evangelização deles. Eles pegam os amigos, os vizinhos, mandam o link do culto e a pessoa fica assistindo de casa. Não, nós precisamos entender que devemos evangelizar essas pessoas, falar de Jesus para essa pessoa e trazer ela para o local da comunhão. Porque é totalmente diferente online, é totalmente diferente do presencial. A comunhão da igreja é isso aqui, né? É nós estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor em corpo presente, na mesma comunhão, na mesma união, e nós devemos conduzir essas pessoas para cá, conduzir essas pessoas para que possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, não somente online, não que online não tenha a mesma eficácia, mas o calor da igreja, a comunhão da igreja torna sim isso totalmente mais eficaz. Eu não sei, eu peço perdão aos irmãos, eu não sei como que é o costume, né? Se vocês quiserem perguntar no final, mas se você tiver uma participação, uma pergunta, você levante a mão aí, fica à vontade, tá bom? Então nós vamos entender isso aí. Precisamos entender que a evangelização, ela faz parte da vida cristã, totalmente parte da vida cristã. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 45, João Batista, ele aponta para o Cristo, o discípulo ouve e vai até Jesus. Quando ele conhece Jesus, ele vai até Pedro e também aponta o testemunho de Cristo, e Pedro, ouvindo a pregação, ele vai até Jesus, e é onde Jesus muda o nome dele. Então, olha como que é a mecânica, né? Nós estamos aqui, ouvimos acerca de Jesus, entendemos, compreendemos o Evangelho, vamos até as pessoas, falamos de Jesus, apontamos Jesus para essas pessoas, e essas pessoas também se dirigem até Jesus. E Jesus está no local onde nós sempre nos reunirmos. Na sua onipresença, ele está em todos os lugares, mas principalmente quando a igreja se reúne no nome dele, ali ele se faz presente. Então nós precisamos entender que a evangelização é isso. Ela faz parte das nossas vidas, ela é a ferramenta dada por Deus para a proclamação da obra de Deus em Cristo em favor do pecador. Por isso nós precisamos saber, entender como devemos usar. Deus poderia utilizar-se de vários métodos de comunicação do Evangelho. Quando você pega a Bíblia desde Gênesis, você vê que Deus mudou os modos de revelação, né? Conforme ele ia se revelando ao longo do tempo na história da humanidade. Com Adão ele se revelou de uma forma, com Abraão ele se revelou de uma forma, com Moisés ele se revelou de outra forma, com os profetas, depois veio o próprio verbo encarnado que é Cristo, e os apóstolos. Aí o apóstolo Paulo lhe diz, né, que aprove a Deus salvar os crentes, né, os salvos, os escolhidos através do quê? Da loucura da pregação. Então, a pregação do Evangelho, Deus usando as nossas vidas, é que foi o método que Deus escolheu para trazer os seus filhos à sua presença. Então, é a pregação. Todos nós somos pregadores. Todos nós devemos ser pregadores, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos dos caminhos que eu sei que os irmãos sabem bem. A lição ela ilustra isso, ela nos esclarece isso e nos dá também um entendimento disso. Por que esse tipo de lição é importante? Eu preciso confessar algo, e não estou aqui para bajular ninguém, os irmãos ali me conhecem. A igreja presbiteriana não precisa de advogado, viu? Não precisa que ninguém a defenda. Ela é uma igreja sólida e potente. Mas eu entrei numa discussão com os irmãos, alguns irmãos, outros irmãos, que disseram que a igreja bíblica reformada é uma igreja que não evangeliza. Eu falei assim, você diz isso porque você não conhece o trabalho da igreja cristã reformada, e não somente presbiteriana, todas as igrejas reformadas. Você não conhece o tipo de trabalho missionário que eles fazem. E convidei-os para ir a uma outra igreja, também reformada, e eles entenderam
aquilo que realmente uma igreja bíblica faz. Então nós precisamos entender que essa lição para nós, ela é extremamente importante, porque às vezes nós, em dado momento das nossas vidas, nós meio que nos acomodamos a somente a liturgia. E quando essa reunião acaba, quando esse momento acaba, é aí que nós vamos para o nosso campo missionário, para as missões na nossa família e em todos os lugares. É quando nós saímos daqui é que começa a nossa obra evangelística e a nossa obra missionária. Então, para isso nós devemos estar preparados. Nós precisamos saber como falar, como abordar, de que forma nós devemos abordar as pessoas. Isso aqui é algo maravilhoso, é um privilégio enorme para nós como cristãos, que uma vez que Deus nos salvou, nós temos o privilégio de apontar Cristo para outras pessoas, de apontar Cristo para aqueles que estão perdidos. Isso é um privilégio. Acho que o maior privilégio depois de nós sermos salvos é apontar o caminho da salvação também para outras pessoas. Nós não podemos perder esse desejo, não podemos perder esse prazer, não podemos perder esta alegria de anunciar as boas novas como pregadores do Evangelho e conduzir pessoas a Cristo. Me permita um testemunho particular. Eu estava no ônibus e ouvindo a conversa de duas senhoras. E uma senhora falando para outra: menina, vai lá na minha igreja, porque lá na minha igreja você vai ser próspera, você vai ser abençoada, porque o apóstolo lá, ele é um homem de Deus, ele cura, ele faz um monte de coisa. E ela falando com um brilho nos olhos, que eu falei: olha só, ela está evangelizando uma mentira e está evangelizando de forma errada, apontando o caminho errado, mas está com entusiasmo, mas está com alegria. E às vezes nós que congregamos no lugar que se prega a verdade, nós adoramos a Deus, nós conhecemos o Evangelho verdadeiro, não temos o mesmo brilho nos olhos e a alegria de convidar o nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho para estar aqui adorando a Deus juntamente conosco. Porque eles entendem que conduzir uma pessoa a Cristo é conduzi-la aos sinais. Eu quero que ela vá lá e veja alguma coisa, mas conduzir pessoa a Cristo é conduzir na comunhão da igreja para que ela ouça o Evangelho de Cristo do jeito que Ele é e que só isso pode salvá-la. Talvez aquela senhora aceitou o convite, talvez ela foi lá e até tenha recebido alguma bênção, mas ela não recebeu o principal, ela que é a salvação e o entendimento do Evangelho, da justificação pela fé, da regeneração, da santificação, e não compreendeu nada e está uma vida condenada ao inferno. Então nós precisamos ter este entusiasmo, esta alegria de trazer as pessoas, de conduzir os pecadores a Cristo. Então, apesar da evangelização ser uma de nossas responsabilidades, muitos cristãos têm uma visão distorcida sobre o que ela realmente significa, né? Como resultado, deixam de aproveitar muitas das oportunidades e os meios legítimos para conduzir as pessoas a Cristo. Então, esta aula é importante para esclarecer, né, a nós o verdadeiro significado da evangelização, e também é um desafio para nós colocarmos isso em prática. Quem sabe já a partir de hoje. Nós lemos aí Atos 1:8, as minhas testemunhas. O desejo de todo homem na antiguidade era padecer ou morrer na pregação do Evangelho. As pessoas se orgulhavam que o filho se formou em medicina, que não é errado, vocês vão entender o que eu quero dizer. As pessoas se orgulhavam que o filho se formou em engenharia e tantas outras coisas, e de repente um pai se levantava e ele também batia no peito e se orgulhava porque o seu filho tinha morrido pregando o Evangelho na obra missionária. É um orgulho. Devemos preparar os nossos filhos, sim, para que eles conquistem tudo nessa vida, mas também devemos prepará-lo para que ele, se necessário for, morrer pela causa de Cristo. Não negue o nome de Cristo e seja perseverante, como a nossa irmã aqui leu, até o final. E sabemos que Cristo garante essa segurança, mas a responsabilidade também é de cada um de nós. Então essa é a missão, ser testemunhas. Ele nos encheu do Espírito Santo. Para quê? Qual o objetivo? Para ser
testemunha, para ser testemunha. É a missão que Cristo deu aos discípulos, especialmente aos apóstolos, né, que o haviam visto pessoalmente no seu ministério e também na sua ressurreição. Mas ela é semelhante ao chamado de declarar Israel no Antigo Testamento para a glória única de Deus às nações. Você, no Antigo Testamento, não tinha essa questão de evangelização, né? O povo de Israel não saía para conquistar outros povos, levando a palavra do Senhor. Mas quando declarava que Israel era o povo de Deus, eles temiam, eles tremiam, e algumas pessoas iam e se convertiam ali à forma judaica e sacrificava, apontando para o Cristo, o Salvador. Quando os dois espias vão espiar, né, antes de entrar na terra, a mando de Josué, eles encontram Raabe, e Raabe fala assim: olha, vocês estão aqui, mas a gente já ouviu falar da fama de vocês. O povo aqui está com medo, eles estão com temor e estão tremendo, com medo de vocês, porque sabem a fama de vocês e o Deus que vocês servem. Então, os outros povos não tinham esta escolha, não foram formados por Deus da forma como Israel foi formado e da forma como Israel foi escolhido. Mas o nome de Deus era levado em todos os lugares e as pessoas temiam, tremiam diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós somos este povo hoje da aliança, através da aliança de Cristo. E com isso também devemos anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os lugares. E que as pessoas, mesmo não temendo, mesmo não tremendo, mas que ouçam que há um Salvador, que é o único que o pode livrar da condenação do inferno. Então, para a glória única a todas as nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Talvez eu e você, nós não vamos conseguir ir até a África. Talvez nós não vamos conseguir ir até a Alemanha. Eu tenho um amigo que ele é pastor, né, de uma igreja na Alemanha. E de uma igreja grande lá, com 15 membros. Né? Lá o povo é bem frio. Talvez a gente não vai conseguir chegar lá, né? Frio nesse sentido, né? Nós vamos conseguir chegar lá. Nós não vamos conseguir viajar para outros países. Mas nós também podemos evangelizar em Jerusalém, onde nós moramos, no nosso local, no nosso habitat, e isso é importante para nós. Primeiro tópico aí da lição, o que não é evangelização. Para a gente entender o que é, vamos primeiro entender o que não é evangelização. A evangelização não pode ser confundida com resultados. Imagina a alegria, e eu acho que talvez você já teve essa experiência. Você evangeliza aquela pessoa e ela entendeu o evangelho, aí você aponta a sua igreja, ela vem para a igreja, ela se torna membro, ela batiza e ela se torna uma pessoa muito abençoada no reino. E não foi necessariamente você que ganhou aquela alma para Cristo, mas foi o Espírito Santo que convenceu aquela alma, mas através da sua vida e da minha vida. E agora você vê aquela pessoa crescendo espiritualmente nos caminhos do Senhor. A gente sabe que a gente não pode ter orgulho, porque o orgulho, se pecado tem tamanho, o orgulho acho que é um dos maiores, né? A Bíblia mostra muito bem isso em muitas lições. Mas a gente não pode ter orgulho. Mas você não ficaria alegre de você saber que você pegou uma pessoa que estava lá condenada, estava lá, não tinha esperança, e você apontou Jesus para ela, e hoje ela se tornou até um obreiro na casa de Deus. Ela faz parte do coral, ela faz parte da igreja, ela faz parte do grupo. É uma alegria de saber que Deus usou a nossa simples vida para conduzir aquela pessoa a Cristo. É uma alegria imensa, imensa. Mas também nós não podemos confundir e acreditar que sempre vai acontecer isso. E mesmo que isso nunca aconteça, porque nós entendemos resultado diferente. Às vezes aquilo que é resultado para nós não é resultado para Deus. Às vezes o resultado a gente não tem que estar preocupado com o que vai acontecer. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Se aquela alma vai ser salva ou não vai ser salva, a responsabilidade é do Espírito Santo de querer convencê-la ou não convencê-la. Não cabe a nós.
Eu e você, por mais que às vezes você tenha a dicção boa, uma boa oratória, um bom conhecimento bíblico, não é isso que vai fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados e seja convencido e se entregue a Jesus. Não é isso. Nós, claro que devemos ter a dicção boa, a oratória boa, o bom conhecimento bíblico para a evangelização, mas no final o resultado só depende do Espírito Santo. É somente Ele que pode nos salvar. Então o resultado, ele é independente de nós. Nós vamos evangelizar. E nós queremos e entendemos que o resultado bom da evangelização é a conversão de almas. Mas às vezes não. É Deus quem trabalha na vida daquela pessoa. O importante é nós evangelizarmos e fazermos a nossa parte. Então nós não podemos confundir, devemos entender o que é um resultado na obra evangelística e na obra missionária. Muitos cristãos têm a triste ideia de que evangelizar é fazer a igreja crescer. Sim? Perfeito. Em primeiro, o resultado que a irmã comentou, Noé, né? 100 anos ali construindo a arca, e uma forma de pregação, e só a sua esposa, seus filhos e suas noras que entraram na arca, né? Mas o resultado, para Deus, teve resultado, que era isso que Deus queria que acontecesse, né? Em segundo, muito bem, é que nós não vamos até lá, igual eu falei, não vamos ter a oportunidade de chegar, talvez nem todos nós vamos, mas podemos fazer isso através da contribuição e da oração. Mas podemos continuar fazendo aqui, né, na obra da evangelização. Isso é muito bom. Então a gente não vai ter o crescimento rápido, instantâneo. Pode ser que Deus use um missionário, ele vai para lá e a igreja de repente tenha esse resultado que nós podemos enxergar, né? E talvez não, como a irmã falou, demore anos para que isso aconteça. O importante é plantar a semente. Paulo planta, Apolo rega, mas é só Deus quem dá o crescimento. A gente fica muito preocupado com fazer a igreja crescer. Alguns irmãos aqui que têm experiências como eu em igrejas não reformadas, sabe que você é cobrado muito. Você chega na igreja, você chega lá na sede e tal, e você é cobrado porque a igreja cresça. E não quer saber de que forma, né? Às vezes usam até de pragmatismo. Não importa os meios que você vai utilizar para fazer a igreja crescer. O que importa é que ela tenha que crescer. E isso é totalmente errado, né? Deus não trabalha com aquilo que dá certo. Deus trabalha com aquilo que é certo.
Reconheça, é assim mesmo. Troca. Porque não dá resultado. E a salvação de almas é resultado só de Deus, né? Como nós já vimos muito bem. Mas contudo, evangelização não se define pelos resultados numéricos, e sim pela fidelidade à mensagem de Cristo. Esse é o resultado na nossa vida, é sermos fiéis à mensagem do Evangelho de Cristo, é pregarmos aquilo que é verdadeiro. E com isso, imagina você, tem um monte de gente em um monte de igreja, eu digo isso porque, com conhecimento de causa. Tem crentes que estão congregando em igrejas por aí, que não conhecem a salvação. E sempre que eu tenho oportunidade lá, eu pergunto isso. Você chega diante de cristãos lá de 40 anos de igreja, 40 anos. Aí você fala assim: irmão, explica para mim a doutrina da justificação pela fé. Ele nunca nem ouviu falar. Aí você fala assim: não, mas também você está exigindo teologia do irmão? Não. É princípio básico do Evangelho. A compreensão da justificação pela fé. Lutero que disse, né, que sem ela a igreja cai. É a espinha dorsal do Evangelho. Quem não entende a justificação não entende o Evangelho. Então, qual tipo de evangelização que nós estamos fazendo? Temos que trazer e conduzir as pessoas ao verdadeiro Evangelho. Porque tem um monte que estão lá conduzidas que só estão de forma religiosa, mas não conhecem a salvação e, consequentemente, olhando pelos frutos, porque eu não posso julgar a salvação de ninguém, né? Mas olhando pelos frutos desta pessoa, ela não é salva. Ela não é salva. A gente pode, como já a nossa irmã já citou, eu falei aqui do culto que eu estive, de várias fotos que nós vimos de missões que os irmãos fizeram com índios e com outras tribos, em outros lugares, outros missionários em outros países. Isso é um trabalho muito lindo, muito lindo. Nós precisamos entender que algumas mensagens, elas podem até ser atrativas e produzem um rápido crescimento numérico, mas se não são bíblicas, não adianta. Não adianta de nada. Nós precisamos ter muito cuidado com o pragmatismo na nossa evangelização, nem na igreja, né? Não é nem na igreja, a igreja é mais a responsabilidade do pastor, dos presbíteros, daqueles que pregam, daqueles que ensinam. Mas na nossa evangelização, não vale trazer uma alma ou pregar o evangelho a qualquer custo. Não vale isso. Nós temos que pregar e ensinar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, a mensagem pura e bíblica, a mensagem de Cristo crucificado. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é uma boa notícia, mas que começa com uma notícia muito ruim, que todos estão condenados, estão debaixo da ira de Deus, mas Ele providenciou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos salvar. Então a gente apresenta um problema e apresenta uma solução. Se nós chegarmos na pessoa e falar aquele evangelismo arcaico, né, antigo de Jesus te ama, como assim Jesus te ama? Não, primeiro ela precisa entender que ela é e está condenada ao inferno, e que só Cristo pode arrancá-la de lá. Claro que a gente não vai chegar com essas palavras, né? Não vai chegar dessa forma e evangelizar e falar, você está condenado ao inferno. Não, mas a apresentação do Evangelho mostra que todos os seres humanos estão afastados da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. E que Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas há uma solução. Jesus Cristo, aquele que salva o homem da ira vindoura, aquele que morreu na cruz para salvar. Então não podemos confundir evangelização com o resultado que nós temos na nossa mente. Talvez você evangelizou e a pessoa se entregou verdadeiramente, foi em outro lugar, está lá salva e a gente nem sabe, mas foi através da nossa vida que nós evangelizamos. Precisamos entender que, em segundo lugar, evangelização não é proselitismo. Proselitismo é ganhar adeptos a uma doutrina ou forma de pensar, né? Ninguém evangeliza placa de igreja, ninguém evangeliza trazendo para a denominação em si, ou trazendo para
para um grupo, para uma entidade, algo do tipo. Nós evangelizamos para conduzi-las a Cristo, essas pessoas a Cristo. Os judeus da época de Jesus eram proselitistas, eles buscavam adeptos à sua religião, mas eles não pregavam a palavra de Deus, né? Não pregavam, eles queriam trazer para o judaísmo, né? Para a religião deles. Paulo escreve aos Gálatas, e o tema central da carta de Gálatas é combatendo o judaísmo, ou combatendo os judaizantes, que Paulo foi lá, prega a palavra, e sai de lá, e os judaizantes estavam lá deturpando a mensagem de Paulo, dizendo que não, que eles tinham que cumprir os rituais, voltar à lei de Moisés, a circuncisão, e Paulo escreve muito indignado. Ele mal saúda os irmãos na carta, e ele já fica muito chateado, dizendo, vocês rapidamente foram já para um outro evangelho. Isso é ganhar para ideologia, mas nós precisamos entender que evangelização é conduzir as pessoas a Cristo Jesus, o nosso Senhor, não buscar somente adeptos, né? Em Mateus 23:15, vamos ler esse versículo. Olha o que Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do fogo do inferno, ou filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Olha só a mensagem de Jesus. Eles estavam preocupados com números, estavam preocupados com fazer crescer a sua religião, mas não estavam preocupados com a alma daquela pessoa. Jesus ensina que o propósito dos fariseus não era simplesmente transformar um gentio num judeu. Eles queriam transformar um gentio num judeu cheio de zelo, legalista, ritualista e inflamado pelo amor fanático por sua nova religião de salvação pelas obras. Era isso que os judeus. Não é só vou transformar esse gentio num judeu para que ele seja salvo e entre nas práticas. Não, vamos pegar pessoas que sejam mais zelosas, que sejam fanáticas, não por Cristo, mas pela religião, pelas obras, para que eles possam pregar isso, a prática, a religião da salvação pelas obras. Eu assisti essa semana, já tinha lido o livro com eles, e assisti essa semana com os meus filhos o filme do Peregrino, né? Lembra quando o cristão chega diante da montanha chamada legalista, e a montanha vai despejando nele um monte de leis, e fala, para você se livrar do fardo, você tem que cumprir essas leis aí. E ele não consegue, porque é impossível. A lei, ela serve para condenar e mostrar o pecado, e revelar o pecado que há em nós. A lei não salva, não existe salvação por obras da lei. Nós somos salvos por Cristo, nós entendemos a lei, na verdade, lemos a lei como não produz salvação, ela nos joga para Cristo, para o Salvador, e uma vez que nós nos entregamos ao Salvador, nós retornamos à lei para a santificação, para o relacionamento com Deus. A lei só serve para isso, para apontar e revelar o que há de errado em nós. Mas Cristo é aquele que revela em nós a salvação. Então, não é o legalismo, o fanatismo. Nós não podemos confundir evangelizar outros que se dizem cristãos com o proselitismo. O reverendo Tiago até comentou comigo que eu poderia até falar do livro, né? Mas o livro está mais na segunda aula do que nessa. E um dos pontos do livro é o evangelho aos evangélicos. Nós chegamos num momento, numa fase do mundo, principalmente no Brasil, que nós precisamos evangelizar quem se diz evangélico. Precisamos. Só que não confunda isso com pescar no aquário dos outros. Não é isso não, viu? Não confunda isso com fazer proselitismo. Eu vou tirar um camarada lá da igreja, Jesus foi ali, já volta, e vou trazer para a minha igreja. Não é isso, não é proselitismo. É pregar o evangelho para aquela pessoa de verdade. Porque tem muitas igrejas abertas por aí,
Tem muitas almas que estão debaixo de jugo legalista, religioso, de pessoas que se dizem pastores, de pseudo-pastores por aí, que estão lá presas no legalismo, presas na religiosidade, não conhecem a salvação, não conhecem Jesus, não conhecem a obra da redenção do Calvário e precisam ouvir o Evangelho. Eu não vou aqui citar nome de algumas igrejas, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então tem evangélico, amigo nosso, que a gente para conversar, que a gente tem que evangelizar ele. A gente vai entrar nesse ponto de debate, essas coisas, não é isso, mas evangelizar, apontar o caminho para o Salvador, porque tem gente aí que acha que se não fizer campanha, perde a salvação, não é abençoado por Deus, se não fizer a quebra de maldição, está perdido, se não fizer lá o voto, está condenado. Essas pessoas precisam ser evangelizadas, essas pessoas precisam ouvir que há um Cristo que morreu para oferecer para nós, oferecer não, né? Para nos salvar eficazmente de forma graciosa. Salvação é pela graça, por mérito sim de um único homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então entenda, a pregação, a evangelização não é proselitista, mas contudo, evangelizar quem se diz evangélico não se trata de proselitismo, se trata de evangelizar uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, que está fora, que não entendeu nada do que é Jesus Cristo. Irmãos, a minha vida, e os irmãos que estão aqui que me conhecem sabem disso, a minha vida, eu estou na igreja desde criança eu vou para a igreja, mas somente quando eu tive o entendimento do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, né? Não que eu saiba tudo também, né? Mas quando eu tive o entendimento da justificação pela fé, da regeneração, da salvação, da santificação, do Calvário, da cruz, da salvação, é que eu me tornei um cristão de verdade. E quantas pessoas que a gente conversa, que a gente dialoga, que fala assim, rapaz, eu acho que eu não era crente, porque eu não entendia nada, porque eu ia lá só para cumprir o ritual, agora parece que iluminou, parece que o Espírito Santo veio na minha mente e abriu, e eu tive o entendimento da salvação. Então, com o entendimento que eu tenho hoje, eu não poderia me julgar crente naquele período, mas hoje eu entendi que eu sou salvo em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Então é diferente, é totalmente diferente. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Tem muitos irmãos do filho pródigo, né? Tem muitos irmãos do filho pródigo que está lá, aparentemente morando com o pai, dentro da casa do pai aparentemente, mas que não tem relacionamento nenhum com esse pai. Evangelização, e aqui é um ponto importante, não é ação social. Ação social, ela deve fazer parte da vida cristã e pode sim até ser usada como meio de evangelizar, mas não deve substituir a mensagem da cruz de forma nenhuma. Evangelização não pode ser confundida com ação social. Se nós trazermos a pessoa para a igreja, ou trouxermos a pessoa para a igreja, e ela vem porque todo mês ela ganha uma cesta básica, quando acabar a cesta básica, acaba o evangelho, ela vai embora. Nós temos aí a teologia da missão integral, que é muito parecida com a teologia da libertação, lembra? Introduzida por Leonardo Boff aqui no Brasil, e agora temos aí os pais da teologia da missão integral, que colocam às vezes aspectos da salvação com a missão integral. Isso é um problema muito sério. Conforme a lição diz, né, nós podemos sim e devemos, a igreja deve fazer, né, as obras sociais, primeiro para os domésticos na fé e depois para outras pessoas, mas esse não deve ser o objetivo de todo cristão, não é o objetivo da evangelização. Às vezes nós vamos fazer evangelização de noite, madrugada, para pessoas em situação de rua, e tem um monte de gente lá que não quer nada com nada, que eles não querem, eles escolhem a comida que eles querem comer.
Porque tem um monte de igreja que vai lá e distribui para eles. Não, essa eu não quero não, vem outra igreja aí que dá um alimento melhor. Eles não querem saber do Evangelho, eles não querem Cristo. E na verdade, muitas igrejas, muitas, não todas, muitas igrejas quando vai evangelizar se preocupa mais em alimentar, mas não senta para pregar, ensinar, instruir o Evangelho. A gente deve talvez usar a obra social como um meio de aproximação, mas depois que nos aproximamos, devemos pregar Cristo. Vou utilizar aqui um exemplo muito exagerado, viu? É aquelas hipérboles das piores situações, né? Que é claro que é só uma alusão, não é uma prática isso. Imagina se nós temos que dar, aquele que tem fome, nós devemos dar a ele de comer. Isso é óbvio, está no texto bíblico isso quando Jesus aponta. Mas imagina numa situação, claro que é exagerada, é hipotética, é totalmente da nossa cabeça. Se nós tivermos um alimento e o Evangelho, e só temos uma dessas duas opções para oferecer ao pecador, a gente só pode dar uma dessas duas coisas ali naquele momento, só não tem outra oportunidade. É a opção de você dar para ele a barriga cheia ou a opção da vida eterna? Qual que nós deveríamos priorizar? A vida eterna. Nem só de pão viverá o homem. É claro, e lembra que é só um exemplo hipotético e exagerado, não existe isso. Mas o que eu quero apontar com isso é a importância da mensagem de Cristo em detrimento à obra social. Se a gente puder fazer as duas coisas, vamos fazer isso. Vamos alimentar, vamos dar abrigo, vamos dar comida, roupa, tudo que tiver ao nosso alcance. Mas o mais importante é apontar para Jesus Cristo. Quando os discípulos, em João 6, a multidão estava atrás de Jesus, estavam com fome, com muita fome, Jesus foi lá e multiplicou, só de homens, tinha 5.000, mais de 5.000, sem contar as mulheres, as crianças, e Jesus alimentou toda aquela multidão. Depois de tê-las alimentado, eles vão dormir, Jesus pega o barco e vai para outro lugar. A multidão acorda no outro dia e fala: cadê Jesus? A gente está com fome, quer tomar um café da manhã aqui, ele precisa multiplicar de novo um pãozinho para nós aqui. Vão atrás de Jesus. Quando eles vão atrás de Jesus, Jesus fala: vocês estão atrás de mim por causa do pão. Mas aqui está a verdadeira comida. Aqui está a verdadeira comida, a bebida. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quando eles ouviram isso, fizeram o quê? Foram embora. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não vão também não? Aí Pedro se levanta e fala assim: não é o lugar, né? Não é para onde, é para a pessoa. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus ensinou que Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é aquele que tem salvação para o mais pobre e miserável pecador. Então nós não podemos confundir a evangelização com a ação social. A evangelização não deve ser confundida com defesa da fé. Outro ponto aqui. É natural que defendamos a nossa fé, mas temos de estar conscientes que a apologética não é evangelização, embora possa nos levar a ela. O que mais a gente vê hoje é debates, né? Tem muitos debates em muitos lugares, e eu estou falando isso não é com tom crítico não, porque é o que eu mais gosto de fazer também. Eu gosto de pegar irmãos que são maduros, né? São maduros, são conscientes, que têm um entendimento, e a gente fala, a palavra debate é uma palavra mais pesada, mas é uma conversa bíblica. Eu gosto de conversar muito sobre as doutrinas bíblicas, de muito tipo, com vários irmãos, né? Mas tem pessoas que você não pode discutir nada, porque eles não têm esse entendimento. Mas nós precisamos entender que na obra da evangelização, a gente não vai ficar lá defendendo o evangelho, ou defendendo a nossa fé. É só pregar o evangelho. É só pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. O Spurgeon tem uma frase dele que diz o seguinte: o evangelho é como um leão enjaulado.
não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Então só abra a jaula, pregue, evangelize e deixa que a palavra de Deus ela faz o resto. Deixe que o Espírito Santo ele faça o resto. Nós precisamos, às vezes, entender como abordar, né, esse tipo de pessoa, entender quem são as pessoas a serem evangelizadas, da nossa família, dos nossos amigos, vizinhos, seja da criança até o idoso. Precisamos entender para que possamos ter a melhor estratégia de evangelização para essas pessoas. Então não é no debate que a gente vai conseguir convencer ninguém. Não é na discussão calorosa que a gente vai conseguir convencer ninguém. Não tem jeito e ninguém pode ser convencido. Evangelização não deve ser confundida com testemunho pessoal, né? Muito testemunho, fala muitas vezes da própria vida do que da vida de Jesus. Lembra o testemunho de João Batista em capítulo 1 de João, do Evangelho? A partir do 45, ele dá o testemunho de Jesus, apontando para Jesus. E às vezes a gente fala muito de nós mesmos do que de Cristo. Testemunho pessoal é muito subjetivo. Ele pode ter ali uma participação muito pequena na evangelização, mas muito pequena mesmo, porque ele é muito subjetivo. Mas pode ser útil para mostrar o que Cristo fez na cruz e a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, né? A gente pode apontar como Cristo nos salvou, por exemplo. Talvez se você não nasceu cristão, de uma família cristã, se converteu muito depois, teve uma vida no mundo aí fora. E mesmo quem se converteu e nasceu, consegue entender, não precisa experimentar lá para entender a obra magnífica que Deus fez na sua vida desde o ventre, desde a sua família. Então é isso que nós precisamos entender e não confundir com testemunho pessoal. Vamos finalizar aqui rapidamente o que é evangelização, né? Segundo tópico. Precisamos entender que evangelizar significa contar aos outros as boas novas do que Jesus Cristo fez para salvar pecadores. É isso que é evangelização. É contar o que Cristo fez, o que Jesus fez na cruz. É pregar o evangelho de acordo com o que está na Bíblia, sem acrescentar e nem tirar. Todos são pecadores e estão afastados da glória de Deus. Todos são merecedores da sua ira e incapazes de salvar a si mesmo. Às vezes eu já abordei pessoas que falam assim, não, quando eu terminar, quando eu acabar, pode deixar, quando eu me converter, quando eu parar com esse vício, eu vou para a igreja. Não vai conseguir de jeito nenhum. Nós precisamos entender que evangelizar é pregar o evangelho que foi dado a Deus, por Deus a todos os crentes. É uma tarefa que Deus nos deu e precisamos entendê-la. Então que nós possamos sair daqui nessa manhã entendendo o que é a obra da evangelização e alegres e motivados a evangelizar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta pessoa que nós tivermos a oportunidade de encontrar com elas no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela paciência, pelo carinho, em nome de Jesus.